Olá! Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que está bem no coração da história moderna. É um quebra-cabeça que, quanto mais a gente olha, menos sentido parece fazer. Pensa comigo nas grandes revoluções da história. Quase todas, sem exceção, foram lutadas por um ideal: a liberdade. Era uma luta para quebrar as correntes da tirania, para se livrar de reis e déspotas. Então, por que o resultado final parece sempre ser o contrário do que foi prometido? Em vez de menos poder, o que surge é um Estado ainda maior, mais centralizado e com muito mais autoridade. Como é que a luta pela liberdade acaba criando um poder ainda mais absoluto? Pois é, para o filósofo francês Bertrand de Juvenel, essa contradição toda não era um acidente da história, mas uma característica fundamental da própria natureza do poder. Ele argumentava que, para entender essa força, a gente não devia olhar para a política, mas sim para o mito. Isso mesmo, um minotauro. Pense nele como uma criatura faminta no centro do labirinto social, com uma vontade própria. Para Juvenal, o poder não é uma ferramenta, é uma criatura viva. E agora vamos entender como essa criatura nasceu e como ela cresceu. Todo minotauro tem uma origem, né? E a origem do poder, seu primeiro grande alimento, aquilo que o transformou de uma força pequena em um gigante, foi a guerra. Olha só, lá no comecinho da Era Moderna, o poder de um rei era bem frágil. Ele dependia dos nobres para conseguir soldados e era tudo temporário. Mas a guerra exigia mais. Para criar exércitos permanentes, leais apenas ao rei, os monarcas precisavam de uma coisa revolucionária, um fluxo constante de dinheiro. E isso significava criar uma máquina de impostos centralizada para alimentar a máquina de guerra. E a escala dessa transformação é de cair o queixo. O exército francês de Carlos VII tinha uns 12 mil homens. 300 anos depois, Luís XVI já comandava 180 mil. Mas o grande paradoxo aparece aqui. Foi a Revolução Francesa, feita em nome da liberdade, que deu o maior salto de poder da história. Napoleão não comandava mais um exército, ele comandava uma nação inteira em armas, com milhões de convocados. O Minotauro não estava só crescendo, ele estava se tornando onipotente. O Juvenal identificou aqui um ciclo vicioso, uma coisa que se alimenta sozinha. A guerra cria a necessidade de um poder maior, com mais impostos, mais controle. E um poder maior, por sua vez, tem a capacidade de travar guerras ainda maiores, mais destrutivas. Um justifica o outro, infinitamente. O que nos leva de volta àquele paradoxo. Como é que as revoluções que queriam acorrentar o poder acabaram, na verdade, libertando a fera e tornando-a mais absoluta do que qualquer rei sonhou? A resposta, segundo Jovinel, está na mudança de uma única e fundamental ideia: soberania. Essa é a pergunta-chave. De onde vem o direito de governar? A resposta a essa pergunta mudou absolutamente tudo. Na monarquia, a soberania vinha de Deus. E isso, por mais estranho que pareça, criava limite. Um rei era um servo de Deus. Ele estava preso pela lei divina, pela tradição. Mas, quando a fonte do poder se tornou a vontade do povo, todos os limites foram por água abaixo. Afinal, que força na terra poderia legitimamente se opor à vontade de toda a nação? O povo não destruiu o trono do poder. Ele o reivindicou para si. E, ao fazer isso, deu ao Estado uma legitimidade total, uma autoridade moral que nenhum rei jamais possuiu. O Minotauro não foi morto, ele foi adotado pelo povo, que o libertou de suas antigas correntes. Com esse novo mandato ilimitado, o Minotauro ficou ainda mais faminto. Mas o que exatamente ele come? Jovenel argumenta que seu alimento são as próprias estruturas da nossa sociedade. O processo é sutil, mas não para nunca. O poder central se alia ao indivíduo contra as autoridades que estão no meio do caminho: nobres, igreja, comunidade. Ele promete libertar as pessoas desses laços tradicionais. Mas, no fim das contas, o indivíduo libertado fica sozinho, atomizado e vulnerável diante da única e agora imensa autoridade que restou: o Estado. E estes são os seus alvos. Qualquer instituição que crie lealdade e que se coloque entre o indivíduo e o Estado é vista como uma ameaça. A nobreza, a igreja, as guildas, até mesmo a família e a comunidade local. Para o Minotauro, não pode haver outras fontes de autoridade. A expansão do poder é, portanto, disfarçada de libertação. Ele promete quebrar as correntes da tradição da comunidade,
apenas para prender o indivíduo com uma corrente muito maior e quase invisível, a dependência total do Estado. A análise de Juvenel nos leva a uma conclusão um tanto sombria. O crescimento do poder não é um acidente, mas uma tendência da sua própria natureza. Um processo que se auto-perpetua. Essa citação resume a tragédia perfeitamente. As revoluções que começam para limitar um poder fraco, inevitavelmente, acabam dando à luz um poder muito mais forte em seu lugar. A busca por liberdade acaba, paradoxalmente, forjando novas e mais pesadas correntes. E essa é a conclusão assustadora de Juvenel. Não importa a bandeira, se é monarquia, democracia, socialismo, a natureza do Minotauro é a mesma: crescer. Ele sempre vai encontrar novas crises para justificar sua expansão e novos territórios sociais para conquistar. O que nos deixa com uma pergunta final e bem inquietante. Se Juvenel estiver certo e o Minotauro do poder vive entre nós, sempre faminto, como podemos controlá-lo? E mais importante, como podemos acorrentar uma besta que nós mesmos libertamos em nome da nossa própria liberdade?